E vamos para mais um episódio do podcast Força, o segredo não existir. E dentro de todas as partes que envolvem a parte de força, evolução, qualidade de vida, longevidade, que é o que eu quero discutir muito aqui, e quebrar essa situação gourmetizada que a gente está tendo na saúde, nada mais importante do que eu chamar um nutricionista para estar com a gente. E eu escolhi a dedo esse cara, eu escolhi ele assim, porque eu já conheço ele já faz muito tempo, então chamo ele, a gente já chamou ele até de Tuti, muita gente conhece ele assim, chama, e eu tô falando que eu escolhi ele a dedo porque vocês vão ver a nossa discussão como ele é simples e direta, ele não é gourmet, ele não tem essa frescura que a gente tem hoje de muitos nutricionistas. E eu vou entrar com umas coisas bem polêmicas hoje. Então eu vou pedir pro Tuti, por favor, cara. Primeira coisa, muito obrigado pela tua presença. Agradeço. Já fica sabendo que eu vou te convidar outra vez, porque é muito importante. Pode Você é um cara assim que eu quero que a gente discuta, porque mais ou menos de 30 a 40 minutos não vai ser o suficiente pra gente conversar tudo. Então, cara, por favor, se apresenta pra turma aí, que a gente já vai começar. Obrigado, Jefão. Primeiramente, aí gostaria de agradecer, né, o meu grande amigo aí, o Jefão. Jefferson Basso, mas aqui é Jefão, né, Jefão? Obrigado pelo convite. Bom dia, boa tarde, boa noite, não sei o horário, né, que vocês vão estar assistindo esse podcast, que é de grande relevância para a nossa área. E antes, também gostaria de parabenizar você, irmão, que olha, é um podcast que tem tudo para dar certo, aliás, já está dando certo, né? Obrigado, mas ele obrigado. Vai dar muito certo, é muito relevante aí para nossa área, né? Até para as pessoas que também não são da área, mas que gostam, né? Enfim, desse assunto. E parabéns mesmo, viu? Bom, vou me apresentar brevemente aí. Então, meu nome mesmo é Paulo Sugihara Júnior, mas, né, já foi, muita gente me chama de Júnior, de Tuti, que é meu apelido, né? Então, enfim, eu sou formado em nutrição. Sou formado em Educação Física, bacharelado, licenciatura também. Eu sou especialista em nutrição esportiva, neurociência e comportamento, nutrição clínica e ambulatorial. Eu tenho um mestrado e doutorado em Ciências da Saúde pela Universidade Estadual de Londrina. Eu sou professor, né, do ensino superior, nível de graduação, pós-graduação. E atualmente eu sou nutricionista efetivo aqui na Secretaria de Saúde do nosso município. Então, é basicamente isso, minha formação. Que legal, cara, que legal. E aproveitando do nosso município é aqui em Arapongas, e hoje eu queria agradecer demais a Espetaria Happy Hour, porque nada melhor do que a gente discutir sobre o assunto de nutrição para quem quer qualidade de vida, que é onde se vende espeto, né? Viva a proteína! Proteína sempre! Sempre. E nessa parte, como a gente tá aqui na Espetaria Happy Hour hoje, e vamos falar sobre isso, eu vou te abrir uma pergunta já, que é aquela que vai ser para começar tudo. Tô chegando com os meus amigos, tô querendo cuidar da minha saúde, da minha qualidade de vida, e eu vou tomar umas 2 latas. De cerveja ou refrigerante? Mas espera, essa resposta vai vir só no final, beleza? Beleza. Combinado. Fechou? Então ok, tá combinado. Então você acompanha aí até o final que a gente vai ter essa resposta. Júnior, Tuti, eu queria começar com uma coisa que pra mim tá sendo um absurdo. E aí eu queria muito a tua opinião, porque a tua opinião tem grande respaldo, tem grande importância. Pão com doce de leite como pré-treino. Olha, Jefão, antes da gente, claro, hoje a gente vai deixar um pouco essa linguagem mais formal, né, do meio acadêmico. Vamos aproveitar o ambiente do Happy Hour e vamos trocar uma ideia só. Nós vamos bater um papo descontraído aí, enfim, né? E, cara, antes de eu te responder essa pergunta, eu sempre falo assim, olha, primeiro de tudo, né, em se tratando de dieta, de suplemento, enfim, eu vou ser repetitivo em alguns momentos e vou sempre falar essa minha frase, que, cara, nem pior, nem melhor, né, porque isso é muito de indivíduo para indivíduo, certo? Depende do objetivo que a pessoa tem, depende do período que ela tá,
se a pessoa é mais doceira, menos doceira, enfim, tem vários fatores aí. Então, nem melhor nem pior, depende do objetivo da pessoa. Mas assim, eu sou a favor. Você é a favor? Sou a favor. Enfim, eu acredito que as pessoas, se tratando de pão, é um alimento que é muito difícil de cortar da dieta, né? As pessoas são apaixonadas pelo pão, né? Agora, mas sim, já vou te cortar aqui porque você está entrando num ponto que eu queria fazer a pergunta. Eu vou abrir a pergunta e você vai continuar a explicação. Por que você é a favor? Porque tem muita dificuldade de cortar esses gostos, a parte saborosa da alimentação da pessoa, ou porque ele é nutritivamente positivo? Sim, Jefão, veja pelo seguinte, o pão, desde que você não tenha nenhuma restrição, né, nenhuma restrição alimentar, você é uma pessoa celíaca, enfim, você pode consumir, entendeu? Pode consumir, não há mal nenhum. Doce de leite, né, um açúcar simples, enfim, de rápida absorção, né? E principalmente porque você vai usar essa quantidade de carboidrato, você vai usar esse açúcar como fonte de energia para o seu treino, né? Ou seja, você não vai comer um pão com doce de leite e vai ficar lá sentado, né, esperando esse açúcar aí não ser usado pelo organismo e posteriormente ser acumulado aí como gordura, né? Então, da parte nutricional, eu sou a favor. É um alimento simples, entendeu? E de fácil acesso. E a maioria das pessoas também, elas falam, olha, eu gosto de comer um doce, né? Esse é o problema, eu gosto de um doce ali. Então, aí é o grande ponto, né? A gente une aí o útil ao agradável, digamos assim, né? Há quem é contra, enfim, mas nesse sentido aí eu sou a favor. Legal. Interessante, porque é isso aí que você está falando, né? É você deixar o negócio mais tranquilo para poder para a pessoa poder fazer, né? Eu estava até comentando com você quando a gente estava marcando os horários, e aí eu fiz uma loucura durante o tempo, eu fiz um teste e eu joguei um período de jejum. Eu fiz 10 dias de jejum, eu fazia apenas uma refeição no dia de aproximadamente 1.000 calorias. Depois eu joguei 55 dias de jejum, não jejum, mas eu me alimentava apenas numa janela de 10 horas, né? E depois, final, eu fiz de novo mais 10 dias de jejum. Cara, é muito agressivo, né, Júnior? É agressivo. Então é difícil. Eu fiz porque eu tava na curiosidade, mas é muito agressivo pra pessoa, é difícil da pessoa sustentar. É isso aí. E o rebote, o efeito rebote depois é muito forte. É muito rápido. E aí vem a outra situação que eu... Por que eu tô falando da situação do pão? Que é pra gente facilitar a vida da pessoa. Sim. E aí vem a outro ponto. Efeito rebote é uma coisa que me preocupa muito hoje. A grande quantidade de pessoas fazendo uso de canetas emagrecedoras. Isso aí. Do medicamento emagrecedor. Quando parar? Com certeza. Antes, vamos falar um pouco sobre a estratégia que você fez, né? Até o jejum intermitente, quem defenda, quem não defenda, enfim. A gente tem que entender, cara, que a ciência, nós devemos nos pautar em ciência, mas assim, ela não é exata. Como eu falei, isso é de indivíduo para indivíduo. Então, de novo, nem melhor nem pior jejum intermitente. Mas eu sempre falo, o melhor para você ou para determinado indivíduo é o que você vai conseguir seguir por mais tempo, né? Então, por exemplo, o jejum é bom, é ruim. Depende. Até quando você vai conseguir seguir? Né? A gente sabe que nas últimas décadas aí existiram milhares de modismos, de estratégias e que hoje ninguém lembra mais, né? Teve lá aquela dieta da sopa do sangue da lua, do chifre de bode, ninguém faz uma dieta do guerreiro, Na época da faculdade, que eu tava na faculdade primeiro ano, apareceu uma tal de uma dieta do 7. Você já chegou a ouvir falar? Nossa, cara, dieta do 7. A cada 7 dias você comia só um tipo de alimento 7 vezes. Que absurdo. Você entendeu? Então, assim, eu digo, olha, gente, não existe... mas aquele nutricionista é bom. Sim, sabe? Mas eu penso, a estratégia que você vai conseguir seguir por muito tempo é essa que vai funcionar para você, né? Até tinha comentado anteriormente com você, cara, o jejum hoje, se você for pegar os estudos, né, e até comentei com você,
uma grande população que é estudada é a população islâmica, porque eles têm o mês do Ramadã, eles fazem 30 dias de né? jejum, 30 cara. dias de jejum. Então, na ciência, você quer estudar sobre jejum, vai estudar esse povo, né? E a gente vê ali que eles têm uma redução, né, gigantesca na composição corporal, principalmente em relação à gordura, né? Tem perda de massa livre de gordura, a massa magra, a massa muscular também? Sim, mas é muito pequena, né? Então, eles têm um efeito, né, positivo, só que assim, o que ao mesmo tempo essa literatura nos fala? Que nenhum indivíduo consegue sustentar, desculpa, né, não vamos generalizar, algumas pessoas, a maioria das pessoas, elas não sustentam essa estratégia por mais de 6 meses, cara. Aí. Entendeu? Não, então, acho aí eu pergunto, você fez essa estratégia agora, foi legal, não foi? Foi Reduziu legal, gordura, foi legal. né? Então, aí que vem a parte legal. Foram 75 dias da minha estratégia. Até legal a gente estar conversando hoje, porque eu acabei agora, né? Praticamente. Mas eu fiz 75 dias. No começo, eu fiz o DEXA. Beleza? Ótimo. Que aí eu tenho um aluno médico, tudo, a gente tava conversando, ele falou assim, Jefão, vamos fazer o DEXA, porque eu tava fazendo a balança de bioimpedância. Ele falou assim, não, vamos fazer o DEXA, que daí o DEXA vai ficar bem mais legal. Eu falei, beleza, mano. Que, aliás, né, padrão ouro para composição corporal. Padrão DEXA, ouro. Né? Até se tiver curiosidade sobre a respeito de exames, no meu Instagram, eu fiz uma explicação muito básica, falando do DEXA, da bioimpedância e da dobra cutânea. Então, qualquer coisa, me busca lá no Instagram. E daí, o que aconteceu? 75 dias. Eu perdi, nesse período de 75 dias, 5,9 kg. Boa. Beleza? 1,4 kg de gordura. Isso. E 4,500 de músculo. Cara, em 75 dias. Você perdeu. Uma coisa que eu achei super interessante, deu quase 50% de redução de gordura visceral. Exatamente. Eu perdi pouquíssima gordura, mas eu perdi quase 50% de gordura visceral, cara. Posso só fazer um adendo, né? Só uma observaçãozinha, que é o que a gente trabalha, né? Trabalhei muito com isso na UEL. Super, a gente tá aqui discutindo sobre isso. Uma coisa, né, Jefão, eu acho que a gente tem que deixar claro aqui, e você vai poder responder até melhor do que eu, que em se tratando de composição corporal, a gente tem que colocar ali na balança que massa livre de gordura, né, é todo tipo de tecido que não é gordura. Isso. Mas você perdeu massa livre de gordura, é músculo? Não sabemos, né? Até porque quando a gente vai fazer, né, nós publicamos em revistas de alto fator de impacto aí, nós usamos o DEXA, certo? Para analisar tecidos moles, porém a gente faz uma outra equação para determinar a massa muscular. Porque nenhum método é extremamente confiável para determinação de massa muscular, a não ser dissecação de cadáver. Esse é o grande problema que a gente pesagem tem, hidrostática, enfim, né? Mas então, quando você me fala, olha, eu perdi ali em torno de 4 quilos de massa livre de gordura, ótimo. A maioria desse peso, acredito eu, que foi água. Aí era o ponto que eu ia chegar, perfeito. Era o que eu ia... água, né? É água. Agora, qual outro fator que você pode ter usado para determinar se foi músculo ou não? Força? Desempenho no treino? Né? Talvez pode ter uma correlação, né? Direto com a força ou indireto com a força, enfim. Mas é aí que está o ponto. Então, né, como é muito agressivo, o emagrecimento, a perda de peso que a gente fala, né? É basicamente água que você perde durante esse período. Né? Então é importante, acho que deixar isso claro, para as pessoas não falar, pô, mas você perdeu bastante músculo. Difícil a gente vai saber, né? Mas... Até uma das discussões que eu tive com o meu aluno lá, que ele ficou me acompanhando durante todo o processo, né? E daí, para cada grama de carboidrato que você sai do músculo, aproximadamente sai 3 gramas de água. Isso, exato. Né? Exato. Aí, você falou do treino. Uma parte super interessante que aconteceu comigo. Meu rendimento foi pro chão. Tá vendo? A primeira série era como coisa que eu não tinha nada. A segunda série acabou. Isso. Acabou. Desempenho aeróbico, muito mais fácil. Exatamente. Mas aí por quê? Qual a minha fonte primordial de gordura, né? Exatamente. Desculpa, minha fonte primordial de energia que estava... Eu estava constantemente usando gordura ali, você não tinha o pico, a troca de energia, né? Exatamente. Mas aí voltando na parte do jejum, né, do efeito rebote, das canetas, é justamente isso. Então, cara,
É o jejum que é mais pertinente a você nesse momento? Eu vou me alimentar 1, 2 vezes por dia? Eu vou pegar essas calorias que você vai consumir 1, 2 vezes por dia, eu vou dividir em 10 refeições? Beleza, né? Só que aí que tá. Até quando você vai aguentar fazer isso? Esse é o X da questão. Então você não pode fazer essas estratégias. Claro que eu sempre falo que nós somos o nosso próprio laboratório. Sim. Cara, não tem. Você pode testar com o seu aluno, com o seu paciente, enfim, mas nós mesmos somos o nosso principal laboratório. Então eu fiz um teste, mas até quando você vai aguentar isso, né? Porque não passa de 6 meses, enfim, aí que tá. Depois você vai voltar à tua rotina ao normal. Cara, e aí a ciência, ela vem matando a pau, assim, 15 dias para você voltar a ganhar tudo que você perdeu. 15 dias, cara? 15 dias, 2 semanas. E o que a gente encontra na literatura é isso, né? Às vezes tem, né, alguns estudos aí demonstrando de 2 a 5 semanas. Mas, no geral, em 15 dias a gente já começa a quase que voltar a estaca zero. Cara, Então, vamos lá para uma parte que você está falando da situação de sustentar, que eu acho que é muito importante. isso. Já vai fazer 2 anos que eu parei de beber, cara. Quando eu fiquei sabendo, eu fiquei sabendo da minha filha aí, minha esposa estava grávida, tudo. E daí eu resolvi fazer uma reviravolta, cortei 100% o álcool. Que bom, cara. E daí minha esposa ficou grávida, foi tudo muito tranquilo, só que a gente teve algumas coisas ali que a gente teve que mudar a nossa rotina, né? Claro. Com isso, cara, diminuiu um pouquinho de happy hour, ficou difícil de você encontrar os amigos, a minha filha é pequena, então ficou muito fácil de eu ficar sem o álcool, porque você não tem o conjunto de pessoas que estão sempre estimulando você a comer. Exato. E aí, O ambiente, né? o ambiente. E aí a gente fala hoje, a facilidade de você comer alguma coisa, não seria a palavra correta eu usar essa, mas eu vou utilizar agora porque o Tuti vai até corrigir. Mas a facilidade de você tem de comer alguma coisa não saudável, uma coisa ruim, é muito mais fácil, cara. Muito simples, tá muito na mão ali. Isso. E sempre tem alguém, digamos, te oferecendo. Cara, Como você vai sustentar isso? E isso tem explicação, porque é cultural do ser humano, não é? Você tá triste, você quer comer. Você tá feliz, você quer comer. Não é? Você quer comemorar, você quer comer. Você quer comer? Né? Então, isso é cultural do ser humano. E outra, de uns tempos pra cá, nós temos quase a mesma idade aí, né? E, enfim, você sabe que antigamente era difícil, cara. Né? A gente tomar um refrigerante. Era uma garrafinha de tubaína de 600 ml dividido para 4, 5 pessoas na casa. E era aquilo. Cara, hoje, qualquer um, desde das pessoas mais vulneráveis até os com poder aquisitivo maior, todo mundo tem acesso a esse tipo de alimento. Então, ficou mais barato, a porção ficou maior, e a gente entra num outro fator que, né, aí desvia o assunto um pouco, mas o sedentarismo aumentou também, né? Sedentarismo aumentou. E aí, cara, reforçando aí um assunto interessante aí, igual você falou, é muito fácil o acesso a alimentos com densidade energética alta, né? Alimentos calóricos, é muito fácil, né? Hoje você tem aí os aplicativos, você nem sai da sua casa. Não, é chega fácil ali. demais. E aí, o que acontece? É muita caloria num pedaço pequeno do alimento. O que você sabe melhor que eu, que em se tratando da gente fazer um déficit calórico na academia, vamos pegar um pão de queijo, por exemplo, tanto de caloria que tem, talvez é 1h30 de treino, cara. 1h30 de treino. Uma coisa absurda. Então, se você come dois, né, pãezinhos assim, né, de queijo, sei lá, enfim, você vai demorar ali 1, 2, 3 horas de exercício, só uma analogia aí para fazer, né? Então é muito difícil criar o déficit calórico por causa disso. E até um dia, eu lembro, Jefão, que eu estava acho que no mestrado, se eu não me engano, e arrumei confusão com o professor justamente por isso. Que a gente estava falando, um seminário lá na disciplina de gasto energético. E aí, mais ou menos, né? Quanto tempo você vai gastar fazendo uma corrida leve, em torno de 45 minutos ali? E aí a gente tinha toda aquela discussão de reloginho, contando calorias, celular, esquece isso aí também, que, né, pelo amor de Deus. Eu fiz um treininho ali. Olha aqui, deu 1.000 calorias. Não, cara, não calorias deu. Não em 20 deu. minutos. Aí eu falo, Não nossa, né, meu Deus. Só um adendo aqui. Hoje eu li uma reportagem que vai começar agora o Tour de França.
Sim, né? sim, cara. Meu, os Ali- atletas queimam por dia lá 10 mil calorias. Não, peraí, olha só. É o Tour de France. A gente tá falando num alto rendimento, alto, né? Uma das competições aeróbicas mais fortes que existe, né? Bem, se não é a mais forte que tem, né? Exatamente. Talvez ela perde pro Ironman, Sim. né? Mas, cara, 10 mil calorias no dia os caras queimam. 10 mil. Aí, como um cara que vai na academia, faz um treininho de 45 minutos, sai falando que queimou 1000 calorias? Desculpa. Pois é. Gente, perdão, não tô querendo falar mal de vocês não. aí, mas Mas- vocês têm que entender que a gente tá tendo uma discussão aqui com conhecimento. Não é real. Né, enfim, é isso aí igual você falou. Então, nessa disciplina até, eu falei, olha, então, né, não lembro perfeitamente, mas 45 minutos de corrida leve ali, você vai gastar em torno de 230 calorias e dei esse exemplo. Dei exemplo do chocolate, o Kit Kat. Eu falei, o que é legal você gastar 230 calorias em 45 minutos de caminhada ou corrida leve, né? Porém, se você chegar na sua casa e comer metade de um Kit Kat, 2 tabletinhos ali, pronto, já era a sua caminhada, né? E aí esse professor cresceu pra cima de mim e falou assim, pô, então você tá desestimulando as pessoas a fazer atividade física? Eu falei, não, pelo contrário. Eu tô estimulando as pessoas a fazer alguma atividade física ou exercício físico, mas que não se recompensem depois do treino com alimentos calóricos. Porque senão, se o objetivo é emagrecimento, você vai ficar no 0 a 0. Não vai adiantar nada. Então não é que eu estou desestimulando a fazer atividade física, eu estou estimulando a você não comer alimentos com alta densidade energética. Né? E aí, pra essa parte também, pô, tá muito forte isso, não sei se você tá conseguindo, eu sei que você tá com uma vida, uma loucura, parte de estudo, de trabalho, eu até devido a essa minha parte indo pro podcast, com as publicações, eu tô um pouco mais envolvido com as redes sociais, não sei como é que você tá, mas o que você tá vendo a respeito das dietas carnívoras? Pois Que daí se discute bem por conta dessa situação, do carboidrato simples, porque uma das principais coisas que a turma procura defender com a dieta carnívora é que não consome o carboidrato simples. Isso. E aí, dietas carnívoras? Jefão, Adorei tua cara. de novo, né, cara, é aquilo que eu sempre digo, né, por isso que eu falei no começo que eu ia ser repetitivo. Cara, Pode ser, pode ser. até quando você vai aguentar? Entendeu? Até quando? Porque já tantas dietas vieram, já foram embora, como estratégias também, né, de emagrecimento aí. E aí eu falo assim, olha, essa dieta ela já foi rotulada como dieta do guerreiro, né, dieta do carnívoro, Dieta paleolítica, dieta cetogênica. muda né? uma coisinha ou outra mas ali, enfim, mas em geral é tudo a mesma coisa, né? E aí eu falo assim, olha, a proteína, para mim, sempre vai ser o principal nutriente que a gente tem que ingerir. Independente. Proteína, Número fixo? para mim, indivíduos normais que realizam atividade de força, depende, né? Mas Não vamos colocar pensar assim, em ó, pessoas doentes. Vamos lá. Então, não vamos pensar em pessoas doentes, pessoas saudáveis. saudáveis. Não pratica atividade física e pratica atividade física, musculação. Hoje a ciência... Treinamento de força, treinamento de força. A literatura hoje é clara, apesar que, cara, se a gente for discutir sobre esses pontos de cortes de ingestão proteica, a gente vai ficar aqui até amanhã. Sim. Mas vamos lá o que a ciência tem, né? Hoje a gente tem os estudos de indivíduos sedentários não, saudáveis, mas que, né, não sedentários, enfim, que não fazem nenhum tipo de atividade física, entre 0,8 a 1,2 gramas por quilo de peso. Pronto. Perfeito. Né? Indivíduos que fazem treinamento de força, né, treinamento com peso, entre 1,4 e 2 gramas por quilo de peso. Pronto. É isso que a gente tem, né, na Beleza. literatura. E vamos aí? lá agora, só pra gente aproveitar, né, a gente tá falando, os 4 gramas de proteína pra quem é hormonizado. É efetivo? Cara, Você conhece? Você já viu alguma coisa olha, sobre isso? Você arrisca? Sim. Cara, eu penso assim, Jefão, sério mesmo, mal não vai fazer, entendeu? Desde que a pessoa seja saudável, né? O cara tá consumindo ali 4, 5 gramas por quilo de peso aí, porque tá fazendo uso de recurso ergogênico farmacológico, cara, não vai fazer mal desde que ele tenha a função renal preservada. Esse
tanto de proteína. Essa aí vai ser linha de corte. Vai te deixar um paciente, não vai te tornar um paciente renal, né? Um doente renal. Não vai. Agora, ó, claro, o paciente que já tem restrição ali, claro, ele já é renal, ele tem que tomar cuidado, né? Mas o indivíduo que faz consumo, não. Mas assim, grande parte dessa ingestão proteica você vai excretar em fezes e urina. Entendeu? Então, Dinheiro caro. dinheiro caro. Dinheiro né? caro ali. Eu sempre falo. Então, né, bateu ali a sua quantidade de ingestão proteica, entre, sei lá, 1,4 e 2 para quem faz treinamento de força, ótimo, cara. O resto, complementa suas calorias ali com carboidrato, né? Gorduras, vitaminas, minerais, por aí vai. Né? Acabou, Legal. sua dieta tá montada. É o arroz com feijão. Eu sempre falo para as pessoas, o simples funciona, cara. O simples. E aí eu falo assim, faz uma dietinha normal, né? Olha, com arroz, feijão, se você gostar. Até, cara, vou só falar do feijão. Muita gente... Sensacional, ótimo ponto você falar do feijão. Muita gente fala, come, não come e tal. Até, cara, quando eu atendo criança, eu tenho um grande problema com os pais. Tomara que nenhuma criança vai ver isso também, né? Ou que veja, né? Mas assim, o feijão, as pessoas falam, eu preciso comer feijão. Eu falo, olha, eu vou te fazer uma outra pergunta em relação ao feijão. Qual é uma das únicas populações do mundo que come arroz e feijão? É o brasileiro. Então o resto do mundo é desnutrido, porque não come feijão. Né? Ou seja, não tem lógica, né? Ou seja, quer comer? Come, não quer? Cara, não vai fazer diferença, né? Mas enfim, se quer comer arroz, feijão, uma carninha, uma porção de legumes, uma salada, né? Porções de fruta, o seu queijinho, o seu ovinho durante o dia, cara... Quer o pré-treino de pão com doce de leite? Beleza, cara, isso é a nossa alimentação normal, Jefão. Agora as pessoas vêm, cara, com um shot de, como é que é, própolis, limão e não sei o que lá em jejum. Depois vem com baba de chia misturado com... Como é que é? Água com gás, limão e glutamina. Isso, e né? própolis. E própolis, em jejum. Você entendeu? E, cara, isso melhora tudo, né? Isso não tem melhora evidência científica nenhuma. E me prove, eu desafio alguém me provar que isso tem alguma evidência científica, cara. Então, eu acho assim, é o arroz com feijão como funciona. Cara, como eu admito aí, né, você sabe disso também, sou um grande fã do seu trabalho na musculação, agradeço. Cara. Obrigado. No treinamento com peso. Que, cara, sempre foi o arroz com feijão, cara. O arroz com feijão funciona. Você se rendeu alguma modinha de, sei lá, plantar bananeira ali no leg? Não, é verdade, não, acabei não me rendendo, consegui não me render. Você entendeu? E eu, cara, desde que eu me formei até hoje, a minha dieta praticamente é a mesma, cara. É a mesma, entendeu? Porque é o simples que funciona. E tudo você pode comer. Tudo. Né? Desde que não seja em exagero. Desde que seja nos momentos ideais. Tudo. Beleza, tudo você pode comer. Ok? Sim. Fechou. Porque o corpo consegue se virar. Então a gente pode comer. Desde que você está tendo uma alimentação boa, você pode comer de tudo que não vai dar problema. Correto? Sim. Agora vamos para um outro ponto. Que esse ponto eu sei que vai ser bom. Suplemento. Nossa. Quais usar? Boa, cara. E todo mundo quer receita mágica, Dude. Cara. A regra hoje da internet é a receita mágica. É a receita mágica. Então eu quero saber qual é o tipo de suplemento que eu vou usar com qual outro suplemento que vai fazer eu emagrecer e aumentar minha imunidade. Pois é, cara. Antes de eu responder sua pergunta também, cara, o que me levou, contar um pouquinho, só bem brevemente da minha história, o que me levou a fazer faculdade de nutrição é que eu vendia suplemento. Eu tinha na época lá da academia de artes marciais, nos primórdios lá, tinha uma lojinha ali, eu vendia suplemento e eu preciso entender, né, como que isso funciona, para que serve. A gente sabia ali, né, mas... O básico ali. E aí eu peguei e falei, vou fazer uma faculdade de nutrição, caí do cavalo, porque na época, hoje o acesso, né, o conhecimento aí é grande,
Mas na época ali a gente não tinha muito, né? Nem YouTube tinha, cara. Não, cara, não tinha. A gente não conseguia nem ler artigo científico, a gente não tinha artigo científico. Cara. Eu lembro quando eu estava fazendo faculdade, cara, as primeiras revistas, o primeiro artigo científico que eu li foi da Revista Brasileira de Educação Física. Era o de 3 ou 4 anos atrás. Era o que a gente tinha. E aí você queria um artigo melhor, você tinha que, né, ir lá para uma UEL da vida, sei lá, pegar ele, imprimir, né, você guardava, enfim. Mas, enfim, eu não aprendi nada de suplementação na graduação. E, cara, eu falei, não é possível. Aí eu vou fazer uma pós em nutrição esportiva. E fiz. Ali na pós, lá em 2011, 2012, mais ou menos, começou a abrir minha cabeça, assim, pô, tu te tome velho, hein? Tomou velho, hein? Caramba! Não, velho é coisa... Vai, continua. Enfim, né? Parece que foi ontem, né? E aí os professores iam e falavam, suplemento não presta, suplemento não presta, suplemento não... Eu falei, gente, não é possível um negócio desse, mas tem que prestar, né? E aí foi onde eu quis fazer, então, mestrado, doutorado, para eu poder estudar esse suplemento. E Jefão do céu, aí foi minha grande decepção, cara. Sério, olha, cara? E aí, antes de mais nada, antes de críticas, né, cara, eu super entendo que tem famílias, tem pessoas que dependem da indústria de suplemento para sobreviver, para vender, né, então assim, eu acho que tudo depende do momento que o indivíduo tá, enfim, mas suplemento, cara, é complicadérrimo. Por quê? Hoje é muito difícil a gente acreditar nessas indústrias, o que eles estão colocando ali dentro, né? Ah, mas é bomba. Não, nada disso. O cara simplesmente não vai colocar substância. E foi justamente isso que foi minha primeira decepção. A minha monografia de pós-graduação foi isso. Eu analisei 55 tipos de whey na época. Cara, eu nem gosto de comentar muito isso, mas pra você ter uma ideia, saiu uma reportagem no Fantástico em 2014 sobre análise de whey. Então eu lembro que em 2012, né, não publiquei por questões de bronca com a empresa, não publiquei esse artigo, eu deveria ter publicado, mas não publiquei. Apresentei ele num congresso bioquímico internacional lá em São Paulo, alguns anos depois, mas, cara, praticamente nós somos os pioneiros aí a fazer isso aqui, cara, no Brasil. Ninguém tinha feito ainda direito a análise. E quando a planilha de resultado veio, com a quantidade de proteína da época, eu fiquei horrorizado, cara. Eu falei, mentira. Vamos repetir esse estudo pra gente. E, cara, e sabe onde foi feito? Na USP, na Universidade de São Paulo. Não foi nem na UEL. Mandamos as amostras pra USP. Uma grande amiga minha, né, que foi também minha orientadora na pós, que uma admiração grande que eu tenho por ela, Michele, nós mandamos pra USP. Ela fez doutorado dela lá e, cara, a hora que veio a planilha, eu falei, não é possível. Então, ou seja, nós já estávamos sendo enganados naquela época. Né? E tinha na época, cara, eu até, né, eu não vou citar nome de suplemento, pra gente não ter, né? Claro. Mas tinha um suplemento da época que ele custava, cara, caríssimo. Na época era R$250. Você imagina R$250 lá em 2011, 12? E, cara, tinha 5 gramas de proteína na porção. Mentira! Um ovo. E ele falava que tinha 24, 25 gramas na porção. Ele tinha 5, cara. Ainda bem que a gente tá aqui na espetaria, carne tem proteína, tá? Isso, não dá pra tirar. Isso. Aí que tá. Por isso que eu falo, pessoal, né? Não é puxando o saco aqui, não, do ambiente da espetaria, mas carne, gente, é carne. Eu sempre falo assim, então para você fazer uma análise de suplemento hoje, você tem 2 análises. Vamos colocar a proteína, tá? Você tem 2 tipos de análise, o quantitativo e o qualitativo. Quantitativo, tem proteína nesse whey? Tem. Ah, legal. Mas e o qualitativo? Qual tipo de proteína? Que é aí que faz toda a diferença, né? Então, hoje uma análise quantitativa, tem ou não proteína? Cara, é R$150, R$180. Qualquer um faz, né? Agora, a qualitativa, que é o aminograma, se essa proteína é de origem animal ou vegetal, de alto ou baixo valor biológico, né? Isso, cara, vai custar R$1.000, R$1.500, R$2.000, depende do laboratório, para fazer uma análise. Então, as análises que são feitas tem, beleza, morreu ali. Mas aí, e da onde tipo, vem, cara? Né? É da soja, do colágeno.
É, porque Você vamos supor, a entendeu? proteína de colágeno mesmo é uma proteína baixa. Nossa, cara. Você põe lá, tem grande quantidade de proteína, mas ela tem baixo valor biológico. Baixo valor biológico, você entendeu? Então, cara, é isso que eu tô dizendo. Então, cuidado, pessoal, com esses laudos de internet também. Porque eles fazem só o quantitativo. Tem ou não, mas pode ser uma proteína ruim que tá ali dentro, né? Uhum. Então, e aí, rapaz, eu sempre falo, então, a minha bronca com a indústria do suplemento é essa, cara. Porque a conta não bate. Se você comprar 1 quilo de whey puro, né, lá da Glâmbia, lá, enfim, da Europa, dos maiores produtores de queijo, que eles fornecem a matéria-prima aqui pro Brasil, você comprar 1 quilo desse whey e no máximo fazer 2 quilos desse whey, você vai à falência, cara. A conta não fecha. Você entendeu? E aí as indústrias são obrigadas a tacar tudo lá dentro. É carboidrato, é proteína de baixo valor biológico, enfim, para dar o volume. Para poder dar volume. Então é fácil hoje de você falsificar um suplemento. Agora fala para mim, uma carne de boi, é fácil falsificar? Existe ovo, queijo, frango do Paraguai? Quer dizer, do Paraguai tem, né? Mas falsificado? Falsificado. Existe? Por enquanto não. Os chineses já estão fazendo um bife, uma carne de boi idêntica, com sabor, textura de proteína de origem vegetal. Os chineses, né, cara? Mas enfim, ainda isso tá longe da nossa realidade. Mas então por isso que eu falo, cara, coma, se alimente, carne é carne. Por enquanto, boi é boi, carne é carne. Ali você tem 99,9% de certeza que tem proteína. Agora no seu whey que você tá pagando ali 100, 200, 300 reais, não sei. Aí que tá o problema, né? Então aí a gente entra nessa discussão de suplementação e foi uma das grandes decepções que eu tive na minha vida, é isso. Né? E às vezes você fala, então busca ciência, você vai procurar o artigo científico de whey, por exemplo, aí a primeira coisa que a gente tem que analisar no artigo científico é se há conflito de interesse por parte dos autores. Aí você vai lá pegar um cara que... Esse é um ponto muito importante para os artigos de hoje, né? Você vai pegar um cara que falou ali que a glutamina é boa, ou o cara é dono de uma mega indústria, ou ele trabalha numa indústria de glutamina. E vamos para um outro suplemento, porque senão, Tuti, a gente vai começar a estender demais. Vai, cara. E vamos para um outro... Vai. Só que, posso só... Assim, por favor. Rápido, uma coisa rápida. Cara, recentemente saiu um estudo bacana de um compilado da Associação Brasileira de Nutrição Esportiva. Cara... Ali já para matar a pau. São 4, 5 suplementos hoje que são eficientes, tá? Whey, creatina, cafeína, beta-alanina, bicarbonato de sódio e nitrato. Nitrato, cara? Nitrato. O que, né, é um precursor de óxido nítrico, presente na beterraba. Cara, 100, 150 gramas de beterraba cru, 500 ml de água. Bateu, coou, tomou, pronto. Mas ele também é em pó, em cápsula, tem um nitrato, né? Legal, tem glicerol também, mas isso aí não é muito. Então, cara... O que eu não gostei de fazer esses negócios com beterraba é que atacou meu intestino, cara. Sim, foi muita fibra pra caramba. Mas, cara, coa, né? Em geral, se você bater, né, 100, 150 gramas de beterraba... eu não fiz o quadro, eu já peguei e já tomei. Então, já foi. Coa ele e bebe só o líquido, né, ali, claro, bebe só o que sai ali, acabou. Você não vai ter problema. Então, cara, é isso. É whey, creatina, beta-alanina, bicarbonato, nitrato. Você entrou numa parte legal. Creatina. Creatina, beleza. Acho que não tem muita coisa que a gente discutir sobre a qualidade dela para treino. Tem. Tem? Mulher. Mulher, cara? Vamos lá. Faça um outro desafio aí. Eu quero ver alguém me provar, me dá um artigo, um estudo que a creatina ela é muito benéfica para a mulher. Nossa, cara, agora eu tô ferrado. Agora eu vou ser desafiado. Caraca, agora Cara, você arrumou uma bronca, viu? Eu acho que Maravilha, eu acho que esse podcast aqui vai bombar pra caramba. Creatina pra mulher não apresenta eficiência. Cara, não é eficaz. Se você pegar, tem vários estudos, cara. Tem uns recentes agora que publicaram, sobre o que a creatina é efetivo, e cara, é fantástico, ele fala de tudo, de queda de cabelo, de protetor contra câncer de mama, antioxidante para unha, cabelo, pele. Agora uma maravilha para a parte cognitiva. Memória, olha só, idoso, cara, tá quase sarando Alzheimer.
E toda vez que você vai pegar a parte de mulher, creatina é eficiente para mulher, mais estudos são necessários para comprovar tal fato. Entendeu? E cara, por que disso? A mulher, pensa comigo, o homem, claro, ele tem indivíduos saudáveis, normais, sem uso de ergogênico farmacológico, o homem tem muito mais músculo, massa muscular em específico, do que a mulher, certo? Correto. Mas a quantidade de creatina por centímetro quadrado, por músculo, a mulher tem mais. E aí eu te falo, quem precisa mais de dinheiro? O miserável ou o rico? O miserável. E a mulher, então, ela já tem bastante creatina por centímetro quadrado de massa muscular. Ela não precisa dessa suplementação. O homem, como tem menos creatina e bem menos por centímetro quadrado, ele sim precisa. Para ele vai ser benéfico. Caramba, interessante demais. Toda vez que eu, vou atrás de evidência científica, creatina em mulher, eu sou martirizado por isso, cara. Gente, claro, se você digitar no Google, creatina faz bem pra mulher, pô. Não, vai parecer que faz. Mas a gente tá falando uma parte mais científica. Essa foi legal. Você fala de um jeito fácil pra galera entender, mas só que vocês têm a base da ciência. Cara, é isso que eu queria. Por isso que eu queria que você viesse aqui. Ah, mas minha vida mudou. Uma aluna sua vai falar, ô louco, Jefão, imagina, esse cara tá falando merda. Eu tomei creatina, minha vida mudou. Cara, aí a gente entra uma outra parte do efeito placebo. Então, meu Deus, o que eu tenho, o que eu já vivi na musculação, não é brincadeira, do cara usar a creatina como pré-treino. Do cara tomar a creatina e achar que ele dá pré-treino, que melhora ali. Não, melhorou porque eu tomei creatina. E a gente sabe que não é assim. Não é efeito imediato. Não é efeito imediato. Então, assim, o cara toma errado, o cara toma de segunda a quinta, depois sexta que ele vai tomar cerveja, ele acha que vai atrapalhar, daí ele para tomar creatina. Esquece. Aí ele fica sexta, sábado, domingo, esquece, aí ele volta a tomar na segunda, aí ele toma na segunda fala que teve melhora. E cara, então é uma coisa é muito absurda essa parte da creatina. O efeito placebo é muito alto, né? E eu sempre falo, cara, vamos fazer um desafio? Para de tomar creatina, para. E não fica pensando que isso vai te deixar mais fraco, que você não vai ficar menos inchado. Para. Se sua vida mudar, eu te compro eu te dou 1.000 quilos de creatina, falo com meus pacientes. E meu irmão, eles param de tomar e falam, daqui 40, não é retorninho, 40, 60 dias volta. E aí, mudou a vida? Cara, não senti diferença nenhuma, eu falo então. Esse é o ponto. Ó, não sei como é que tá nosso tempo aí, Jefão. Já estamos estourando. Mas assim, ó, eu vou deixar só uma dica do maior especialista em suplementação do mundo, que ele se chama Ron Malgan, tá? Esse é o pai da suplementação no mundo. Ele sempre fala, se o suplemento funciona, ele está proibido. Interessante. E se ele não está proibido, é que ele não funciona. Caraca, aí joga pesado. Mas vamos lá. Bem, pessoal, eu tenho que falar isso. A gente tá no final. E eu deixo pro final porque eu não gosto de ficar atrapalhando, principalmente um papo tão bom que tava aqui. Se vocês gostaram dessa parte da conversa que eu tive aqui com o Tuti, por favor, curta, comenta. Se de repente quiser mandar alguma pergunta aí, não vai ser rápido, mas manda pergunta, eu mando pro Tuti, assim que ele responder, eu coloco a resposta para vocês. Com certeza. E compartilha, me segue lá no Insta, também segue o Tuti. Meu Insta é @baçopersonal, o do Tuti é @Junior Nutrição. Mas, cara, eu peco nessa parte. Eu não sei, sou uma pessoa né, que é muito de rede social, até pelo tempo, enfim. Mas enfim, tranquilo. Né? Temos. Eu já tô mais ativo. Me segue lá no... Viu esse vídeo? Achou legal? Me segue aí também. E manda comentário. É muito importante isso aí, ainda mais hoje que mudou totalmente o algoritmo, então eu conto demais com vocês. Vamos lá, pessoal. E agora, pra gente poder também finalizar, e aí, Tuti? Eu tô chegando pra poder fazer um happy hour com os amigos. Eu vou tomar 2 latas de cerveja ou refrigerante. Vamos lá. Todo mundo acha que quer saber, né, o que Jefão, mas assim, ó, unanimidade, tá? E eu vou falar isso pautado em ciência, baseado em ciência, né? E não foi nada combinado, você chegou e perguntou pra mim, não é?
Mas assim, pessoal, sem sombra de dúvida, a cerveja. Não estou fazendo apologia ao consumo de álcool. Isso é importante. Boa. Quero deixar bem claro, ninguém está fazendo apologia, bebe. Mas, pessoal, há diversos estudos, se você, olha, com pós-treino e cerveja. Cara, hidrata, repõe carboidrato, né? É uma pequena porção ali de proteína de origem vegetal, enfim, mas o principal ponto, ela repõe o carboidrato, o glicogênio que você perdeu ali, e te hidrata. Então a gente tem muito estudo com cerveja, cara, pós-treino, quantidade de 2 copos para o homem e 1 copo para a mulher, né? Basicamente ali 300 ml para a mulher e 600 ml para o homem. É isso, cara. Tem muitos estudos mostrando. Agora, você não vê nenhum estudo mostrando benefício pós-treino de refrigerante. Além da quantidade de açúcar que tem. Ah, mas é zero, então, cara, é zero. Vai ajudar você no emagrecimento? Vai, mas para a tua saúde não. Né? Perfeito. Então, sempre a cerveja. Minha opinião. Perfeito. Júnior, cara, obrigado, cara. Eu que agradeço. Agradeço demais por você ter aceitado o convite. Obrigado. Você vai voltar. Vai voltar, pode ter certeza disso. Vamos ver a repercussão, né? Se for positivo, não, mas não importa. Você vai voltar porque a gente tem muita coisa para poder conversar. Obrigado, e mais uma vez, eu quero agradecer a Espetaria Happy Hour por ter liberado o espaço. Obrigado. Aí, tomei com uma propaganda aí do Bugamu, que é um excelente lanche. Obrigado, pessoal. Obrigado. Até lá, Até a próxima. Até mais.